Aí aquele negócio, né? A gente estava até olhando um pouco no Loucos ontem a sequência dos próximos dos próximos jogos das equipes aí, né? Principalmente dos três aí que jogam nessa próxima rodada. O Flamengo pega o Corinthians lá em São Paulo no final de semana. Lembrando que no meio de semana o Flamengo tem Libertadores. O Palmeiras, que tem o River Plate pela Libertadores, ganhou fora, mas tem esse jogo no meio de semana. O Palmeiras pega o Bahia fora de casa. E o Cruzeiro enfrenta o Vasco fora de casa também. Tem algum deles que vocês falam assim, pô, esse jogo é mais acessível, esse aqui vai enfrentar mais facilidade ou mais dificuldade? Eu acho que os três jogos têm as suas dificuldades, tá? Mas, sinceramente, o que eu tenho assistido do Palmeiras, e eu tenho visto quase todos os jogos deles, é uma equipe muito difícil de ser batida. Claro que acabamos de jogar contra o Bahia lá, né? Não é simples de vencer o Bahia lá, há muito tempo não perdia, mas assim, muito difícil imaginar que o Palmeiras vai deixar pontos pelo caminho, até porque, além de tudo que joga, né? A gente também acaba vendo algumas decisões pró-Palmeiras, assim, de interpretação de arbitragem que também facilita um pouquinho as coisas, né? Mas é um time que tem jogado muito bem, que se reforçou muito bem, e não à toa é o líder do campeonato quando a gente pensa em aproveitamento de pontos, né? 74% de aproveitamento de pontos acima de Flamengo e acima de Cruzeiro. Então, acho que Cruzeiro e Flamengo terão missões aí um pouco mais complicadas nessa rodada. O Vasco é um time que, assim, é difícil, né? Conhecemos Fernando Diniz, esteve aqui, não deixou saudades. Acho que o Cruzeiro tem uma forma de jogar que vai ao encontro de algo que pode ser uma deficiência do Vasco, e isso pode nos beneficiar ali numa partida, principalmente o Vasco jogando em casa, tentando ter mais posse de bola, sair para o jogo. Acho que a gente pode se beneficiar disso, mas como o Baú fala, né, uma casca de banana, assim como esse jogo do Bragantino era. Então, vamos ver como o Cruzeiro se comporta. Eu acho que o Cruzeiro tem que buscar 3 pontos, mas não vai ser simples, até porque temos 2 desfalques importantes para essa partida, né? Então, Cruzeiro e Flamengo, para mim, tem vida mais difícil nessa rodada. Eu também acho que Cruzeiro e Flamengo, assim, o Flamengo tem a vida mais difícil. O Corinthians, dentro dos seus domínios, é um clube difícil de ser batido, né? Apesar de vir de um resultado ruim contra o Lanterna do campeonato, mas o Cruzeiro e o Flamengo, em detrimento ao Palmeiras, vão ter ali missões mais difíceis. Acho que o ponto, a Rafa até tocou nisso, né? Positivo para o Cruzeiro, e que acho que o Leonardo Jardim vai fazer questão de aproveitar, é que sempre que o Cruzeiro tem a semana cheia para trabalhar, o Cruzeiro faz boas partidas em sequência e o Vasco joga durante a semana, né? O Vasco joga na quarta-feira, então tem menos tempo para poder descansar. Existe a possibilidade, às vezes, de algum jogador pendurado também ficar de fora do confronto contra o Cruzeiro, e aí é um ponto que a gente pode aproveitar. Mas focar no nosso. Eu acho que o principal do Cruzeiro, e tem sido aí um trunfo do Cruzeiro nesse campeonato, é que o Cruzeiro trabalha dentro do seu, não fica ali pensando no que está acontecendo nos demais jogos da rodada. É claro que isso em algum momento influencia, mas o Cruzeiro está sempre focado em fazer o dele. Eu acho que vai ser assim nessa rodada. É um jogo, como a Rafa pontuou, né, perigoso, porque você fica sempre com aquela impressão de que é muito simples de ganhar, e aí quando você acaba não conseguindo um resultado positivo, isso gera um certo desgaste. Mas trabalhar bem aí o mental dos atletas, preparar. A gente sabe as particularidades do estilo de jogo do Fernando Diniz, saber também aproveitar as deficiências dentro dessa ideia dele. O Cruzeiro não encarou ainda, né, o Vasco do Fernando Diniz quando jogou contra o Vasco. Era um outro treinador e foi um cenário onde o Cruzeiro teve menos posse de bola, né? Se eu não me engano, o Cruzeiro teve 43% de posse de bola naquele jogo. E aí é um tipo de situação onde o Cruzeiro acaba se sentindo confortável. Mas aí o Samuel lembrou, né? No jogo contra o Red Bull Bragantino, foi a nossa vez de ter mais a posse da bola e nós conseguimos vencer. Então, essa versatilidade ela é muito interessante. Eu acho que é saber mesmo utilizar os pontos negativos do trabalho do Vasco da Gama, que são consideráveis, e o Cruzeiro tem atletas com qualidade para poder explorar isso e sair com uma vitória de São Januário. É uma rodada, né, que dependendo aí, quem vencer fora de casa tem chance de ver ali o
os rivais nessa briga aí na parte de cima de um ou outro tropeçar, né? Então, o Flamengo vai pegar o Corinthians, tudo bem, o Corinthians não tá bem. O Palmeiras, eu acho que vai sofrer um pouco lá com o Bahia. E o jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né? Talvez aí dos três seria o jogo mais acessível. Mas vamos ver como será o comportamento lá no Rio, São Januário, ver como que o Vasco vai estar aí depois desse jogo contra o Bahia. É uma tendência aí de um Vasco mais desgastado, né? Jogando domingo, quarta e sábado. 3 jogos aí em 6 dias, né? Então, se o preparo físico nessa Samuca lá estiver como estava aqui quando o treinador era o Fernando Diniz, certamente isso pesa muito, né? Essa sequência de jogos assim, sem descanso, e por outro lado, nosso time tendo uma semana para trabalhar e descansar, recuperar, realmente pode ser um ponto ao nosso favor. vai ser uma rodada interessante, bem interessante. Que seja boa para nós, né, Caramujo? Amém, que seja. E eu tô até vendo aqui o desempenho do Vasco em casa. Tem tempo que o Vasco não ganha jogando em São Januário, tá? Eles ganharam do CSA pela Copa do Brasil no dia 7 de agosto, mas nas últimas partidas em casa, empate contra o Ceará, empate contra o Botafogo, derrota para o Corinthians, empate contra o Atlético Mineiro, aí teve essa vitória sobre o CSA na Copa do Brasil, aí empate com o Del Valle na Sula, empate com o Grêmio no Brasileiro, derrota para o Botafogo no Brasileiro, derrota para o Bragantino em casa no Brasileiro também, vitória sobre o Melgar. Rapaz, vitória do Vasco no Brasileiro foi na 9ª rodada, que eles ganharam em casa do Fortaleza por 3-0. Desde então, não conseguiram vencer lá na própria casa, hein? Então, assim... O Diniz só tem uma vitória em São Januário com o Vasco até hoje, o Fernando Diniz. Eu lembro disso porque eu vi os números e lembrei que aqui no Cruzeiro foram 4 vitórias em 4 meses, né? Eu vi recentemente esse recorte aí. Lembre-se não que dá gatilho, viu, Rafa? Nossa senhora, e a vitória que a gente conseguiu com o Diniz foi foi contra o Criciúma, inclusive, que o Bolassi entrou no final do jogo, arrumou uma confusão, velho. Nossa senhora, mas a gente quase... Foi o drible corcunda, velho. Foi o drible corcunda. Tomamos o gol do Alano, o Cássio fez um monte de defesa. Nossa senhora, o Igor Nunes. A Rafa gosta de lembrar desses trem. É que pra gente valorizar o que a gente tá vivendo hoje. É bom. O Juan Gabriel foi oficializado, né? Já tinha a Central da Toca, a Samuca TV já tinha trazido essa informação da renovação dele, junto com a do Bruno Alves. E agora tá aí o Juan Gabriel sorridente aí, ó, com o novo contrato assinado até o fim de 2029. Ele que tá com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Ô Pedro, eu sei que você é um grande fã do futebol do atleta Juan Gabriel, né? E assim, para quem não acompanhou tanto, quais são as características dele aí? Qual que é a importância dessa renovação? Ô Caramujo, primeiro é o Cruzeiro pensando no longo prazo para jogadores que têm esse potencial, né? E aí, claro que antes da gente entrar nas características do Juan Gabriel, é sempre importante ponderar, né, tudo que o Cruzeiro e ele vem tentando ali alinhar com relação à parte física. É um jogador que, infelizmente, vem sofrendo com essa questão física, mas quando está disponível, para mim é um dos principais jogadores da nossa categoria de base hoje. É um meia, né, um meia armador, mas é um cara que pisa muito na área, finaliza bem, tem uma visão de jogo muito aguçada, né, consegue encontrar bons passes, cobra faltas, isso é bem legal. E eu já falei até em outras oportunidades aqui, né? Não fazendo assim juízo de valor, mas falando de características. Eu acho o Juan Gabriel um atleta com características mais próximas ao Matheus Pereira do que o Cauã Batistella. São jogadores que fazem talvez uma mesma função, mas que podem jogar juntos. Mas pensando ali em perfil parecido, eu acho que o do Juan Gabriel se assemelha mais ao do Matheus Pereira. Um cara que às vezes consegue achar soluções num espaço curto, é o cara que está sempre ali dando aquela pifada, né, colocando o companheiro em boas condições, e acho que o Cruzeiro faz muito bem em renovar o contrato. Eu acho que a prova do talento do Juan Gabriel
essa questão que ele estava ali se recuperando de lesão, assim que perceberam que ele estava 100% apto, né, ele foi convocado para a Copa do Mundo, porque é um atleta que tem presença assim já garantida por algumas vezes nas seleções de base, esteve em título da seleção sub-17, então acho que é um movimento muito legal do Cruzeiro, e eu torço muito para que o Cruzeiro consiga, em algum momento, achar essa estabilidade no que diz respeito à parte física do Juan Gabriel. Quando isso for encontrado, esse atleta tiver mais vivência com os profissionais, eu acho que ele vai crescer muito e vai ajudar bastante o Cruzeiro. Nós acabamos de ver o Cruzeiro fazer um movimento por um jogador que também é um destaque enorme, né, aqui do futebol sul-americano, que é o Ney Vidiarreal, Ney com Y, né, como ele quer ser chamado. E aí é importante, todos nós aplaudimos, né, acho que o Cruzeiro foi muito bem, trazer um jogador desse sem custo de transferências é algo espetacular. E aí também a gente não pode permitir que os nossos saiam daqui de qualquer forma, né, seja via pré-contrato, ou seja, por valores irrisórios. Então, quando o Cruzeiro faz esse tipo de movimento por um jogador que vai disputar o Mundial Sub-20, eu entendo que ele está se resguardando no presente e no futuro, porque evidentemente que esse atleta tende a ser mais olhado por outros mercados, assim como o Cruzeiro tem o seu departamento de scout, outros clubes também têm, estão monitorando os nossos atletas, então é importante que a gente tenha aí o máximo possível de resguardo em relação a esses potenciais que nós temos na nossa categoria de base. Acho que o Pedro já falou muito bem sobre ele, tanto os potenciais quanto aqueles pontos de atenção, coisas que ele precisa melhorar. Então, óbvio que é um atleta de 19 anos, ainda tem muito a ser maturado no aspecto físico, técnico, tático, mas é um ótimo valor que nós temos na nossa categoria de base, mais um, né? Não à toa o Cruzeiro disponibilizou aí 4 atletas, né, para o Mundial Sub-20, isso sem contar o Ney, que ainda não está conosco, mas está, né, foi convocado e será do Cruzeiro em breve. Então, seguir trabalhando assim, né, valorizando muito bem as nossas categorias de base, tendo uma atenção especial para esses atletas que se destacam, para que a gente consiga primeiro ver o retorno técnico deles aqui e, posteriormente, um retorno financeiro que faça sentido para as pretensões do Cruzeiro enquanto clube a médio e longo prazo. Caramujo, sobre o Juan Gabriel, eu acho que é um garoto que tem um talento diferente. Eu torço só para o Juan passar a frequentar a rotina ali do profissional para que o DM possa cuidar dos problemas de lesão, né? Que ele já teve muitos na base, mas é um jogador diferente. Esse aí pode trabalhar bem, que tem uma técnica apurada e acho válido a renovação, né? Não só dele, como do Bruno Alves. O Bruno foi para a seleção na penúltima convocação, né? E agradou tanto o Ramon que virou titular e nome aí nessa Copa do Mundo. E eu estou até ansioso para acompanhar essa Copa do Mundo aí, para ver o Villarreal também, né? Mas para ver essa garotada do Cruzeiro aí. Tomara que eles possam fazer um grande desempenho lá, porque isso é valorização para todo mundo, né?